Fala, galera! Nossa aula aqui do canal do YouTube. Hoje vamos trabalhar com a recuperação tributária em relação à energia elétrica, nas contas de energia elétrica, referente à incidência do ICMS na conta de energia elétrica e o que é cobrado de forma indevida, porque ele acaba incidindo sobre a TUST e TUSD, que são duas tarifas. A gente vai ver aqui quem são as pessoas, os contribuintes que estão obrigados a fazer esse recolhimento, ou seja, quem são os possíveis clientes que nós temos para esse tipo de tese de recuperação, como é que está o entendimento jurisprudencial em relação a isso, principalmente a questão do STJ. Tem muita gente me perguntando se vale a pena ainda entrar com a ação, se deve entrar com a ação, qual o risco em relação a esse tipo de processo. Então, para começar a nossa aula, eu quero dar, em primeiro lugar, as boas-vindas a você, né, que está assistindo essa aula hoje aqui, ou se você está assistindo depois, não está assistindo ao vivo a aula, não tem problema, deixe também aqui seu like, seu joinha, né, ó, a professora sempre pede dar o seu like, dá dedão, né, que eu sempre brinco. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Por quê? Se eu tenho um vídeo novo, uma aula ao vivo que você gostaria de assistir e esqueceu, se você tivesse inscrito no canal e acionado o sininho, automaticamente o YouTube avisa você, tá bom? Então, se não está inscrito ainda, inscreva-se, acione o sininho e vamos embora ser feliz, porque aqui o canal tem mais de 126 vídeos já hoje, né? Conteúdo de tributário, prática tributária, tributação, enfim, gestão de escritório de advocacia, o que você precisa saber para começar na carreira tributária. Então, vamos lá. Começando com a nossa aula de hoje, vai escrevendo aqui no chat, dando seu oi, sua boa noite, seu recado, me dizendo onde é que você está falando. Se você está assistindo esse vídeo depois, também pode deixar seu comentário aqui abaixo do vídeo, certo? Então, vamos lá. Bom, para começo de conversa, né? Para quem que serve essa tese de recuperação tributária? Quem são os meus possíveis clientes? Para quem que eu posso entrar com pedido de recuperação tributária? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Por quê? Basta que eu identifique na conta de energia elétrica, que sempre será, né, dependendo do tipo de concessionária, porque a energia elétrica, cada região tem uma concessionária que fornece energia, se realmente está acontecendo na conta dessa pessoa física ou da jurídica a incidência do ICMS sobre o valor total da conta, ou seja, incluindo na base de cálculo do ICMS também essas tarifas. Por quê? O correto é que o ICMS incida sobre a energia elétrica consumida e não sobre a totalidade do valor da conta. Inclusive, em muitos casos, o ICMS acaba incidindo também não só sobre a própria TUST, mas também sobre outros encargos que vêm na conta. Então, o que acontece com isso? Nós temos aí uma majoração da base de cálculo do ICMS. Quando eu falo de majoração da base de cálculo, para quem não está muito acostumado com a área tributária, e os meus alunos que já me seguem, né, que já são meus alunos do curso de prática, ou me seguem aqui no Instagram, sempre quando eu falo de base de cálculo, eu brinco, né? Eu falo assim, ó, aqui tem uma pizza, imagina a pizza, deixa eu tirar esse microfone para cá. Imagina a pizza, né? A pizza é o valor, é a conta da energia elétrica. Então, pensa aqui. Essa base de cálculo, uma pizza aqui de 18 fatias, vai incidir o percentual de alíquota do ICMS e vai tirar uma fatia dessa pizza, certo? Para recolhimento do ICMS. Qual que é o nosso objetivo com essa tese? Justamente diminuir a base de cálculo, diminuir a nossa pizza. Por quê? No momento que incidir o ICMS, ele deve incidir apenas sobre o valor que realmente é base de cálculo para ICMS. Então, se ele está incidindo hoje sobre uma pizza de 18, eu vou reduzir ele para uma pizza de 8. E qual que é a consequência disso? No momento que você consegue reconhecimento para o seu cliente, seja pessoa física ou jurídica, de que a indevida incidência do ICMS sobre a tarifa de TUSD dá direito a esse contribuinte, primeiro, a se restituir dos últimos 5 anos que ele pagou ICMS a maior, e esse valor terá que vir de forma corrigida. Então, já é um grande benefício para você poder trabalhar na hora que for fazer a prospecção desse cliente. Segundo ponto, daqui para frente, no momento que você conseguir, em definitivo, o julgamento desse processo, ou mesmo através já da concessão da liminar ou da tutela antecipada, o que vai acontecer? Imediatamente esse contribuinte já começa a ter uma economia. Por quê? Ele passa a recolher o ICMS sobre a nossa base de cálculo pequena, menor, enxuta, enquanto que antes ele vinha pagando o ICMS a maior. Então, imediatamente você já tem aí 2 benefícios a serem concedidos e informados justamente para o seu cliente, porque é uma das formas que a gente consegue fazer, né, a prospecção. Primeiro,
vamos entender aqui o que é a TUST e o que é a TUSD, essas tarifas. Depois a gente vai trabalhar com o conceito de ICMS, vamos cruzar essas duas informações para entender, então, qual é o embasamento do direito, né, em relação a essa tese, e o que seja, então, a possibilidade de recuperar esse ICMS pago a maior. Deixa eu só compartilhar com você aqui um gráficozinho que mostra efetivamente como é que é feito a questão da transmissão da energia elétrica. A energia elétrica lá na usina hidrelétrica é fornecida, né? Ela está sendo a corrente elétrica gerada lá, e ela, por óbvio, tem que ser transmitida até chegar na casa do consumidor, ou na casa do consumidor, uma casa mesmo, na sua casa, ou numa empresa, numa fábrica, numa indústria, certo? Quando essa energia elétrica foi gerada lá na usina elétrica, ela vai ser transmitida pelo transformador, que, por sua vez, pelo cabeamento por postos, por óbvio, né? Ainda não existe uma forma ou outra que não seja por cabeamento por postos, ela vai sendo transmitida até chegar numa subestação de distribuidor. Então, aí é que está. Justamente essa transmissão que é feita por esse cabeamento, por esses postes, ela tem que ser bancada por alguém. Alguém tem que pagar o custo dessa transmissão. Justamente essa transmissão, ela é feita com base na TUST, né? Que é a tarifa de transmissão. E depois que ela chega e ela vai ser distribuída justamente para as empresas, para as lojas, para as casas, rola aí o que? A tarifa de distribuição. Por isso, TUSD e TUST, com T. Então, na verdade, nós temos o quê? São tarifas que geram a manutenção dessa transmissão e distribuição da energia elétrica até a casa ou até uma empresa. Como é que eu identifico isso na conta de energia elétrica, certo? Porque aqui eu vou pegar um exemplo, mas vocês têm que lembrar o seguinte, não é sempre que vai ser cobrado isso. Nem todas as contas de energia elétrica, elas têm a TUST e a TUSD. Então, pode ser que quando você for oferecer essa tese para um cliente, primeiro você vai oferecer, mas você vai dizer que você vai ter que fazer a análise da conta de energia elétrica. Ou seja, dependendo da concessionária, ela inclui TUST e TUSD, umas não incluem TUST e TUSD, incluem só TUST ou só TUSD, algumas já não incluem mais isso na base de cálculo, e muitas vezes você não vai encontrar por tarifa, vai encontrar por distribuição e transmissão, como está aqui. Pode ver ali, ó, consumo da energia elétrica, 1.318. Qual que é a tarifa ali? Ó? Distribuição, R$ 124,80, transmissão, R$ 27,52, encargos, 51,21. Energia efetivamente consumida, 153. Olha o que acontece ali na parte de cima. ICMS, a alíquota de ICMS aqui, 29%. Porque essa alíquota, a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, ela varia de um estado para o outro, né? Porque o estado é quem tem competência para instituir e majorar o ICMS. Vejam que o valor total da conta é 547,17, ou seja, a totalidade entre energia consumida, TUST, TUSD, encargos e os tributos já embutidos na base. Portanto, o que acontece? O ICMS aqui está incidindo sobre a totalidade do valor de 547, ou seja, 158,67. E é justamente isso que não poderia acontecer. Por quê? Deveria incidir aqui apenas sobre o valor total da energia consumida, ou seja, apenas sobre 153,23. Então, imagine, a minha pizza aqui indevidamente está sendo cobrada numa pizza de 547, quando na verdade tinha que ser uma pizza, uma base de cálculo de 158. Então, a ideia da tese é justamente isso, é essa redução na base de cálculo para incidir o ICMS de forma correta. Bom, além de entendermos o que é a TUST e a TUSD, né, que é importante, como eu mencionei aqui, nós temos que entender também o que é o ICMS. O ICMS é o imposto de competência dos estados, que está previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. A Constituição, quando delegou poderes para os estados, instituiu diversas formas de incidência desse ICMS. Na verdade, hoje nós temos, né, se a gente fosse individualizar o critério material, ou seja, o fato gerador, a incidência do ICMS, nós teríamos aí 5 possibilidades de incidência do ICMS. Mas, para a nossa aula de hoje, aqui o que importa, esse critério material, ou seja, o que starta a incidência do ICMS para essa tese, é justamente o quê? A possibilidade da incidência do ICMS sobre a circulação de mercadorias. Primeiro, onde está isso? Está lá no artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º,
da Constituição Federal e também na Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, que é a lei que regulamenta o ICMS. Pois bem, o que acontece? No momento que a gente diz que a Constituição e a Lei Candir fala que haverá incidência do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, essa circulação que menciona tanto a Constituição quanto a própria Lei Candir não é uma circulação física. Eu não pego uma mercadoria e saio andando com ela pela rua e vai incidir ICMS. Imagina, eu tenho uma chuva de ICMS na cabeça da gente, né, gente? Imagina, chover de ICMS cada vez que eu carregasse um pacote na rua. Não, não é isso, tá? A circulação jurídica é a circulação que incide o ICMS. E o que é circulação jurídica? Mercancia, ou seja, compra e venda, circular a mercadoria no sentido, né, comercial da palavra. No caso aqui, a gente acaba pensando o seguinte, tá, professora, mas então eu estou circulando de forma jurídica a energia elétrica? Exatamente. Quando eu falar da circulação de mercadorias aqui, e eu pensar na energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica equipara-se ao fornecimento que? A circulação de mercadorias. Portanto, quando eu falar incide ICMS sobre circulação de mercadorias, eu digo o quê? Que é a entrega, né, jurídica da mercadoria, e por isso que eu não poderia incidir, então, o ICMS sobre a circulação física, o que está, inclusive, vedado pela súmula 166 do STJ. Portanto, circulação de mercadorias igual a energia elétrica. Se incide sobre a circulação jurídica, que é igual à energia elétrica, por consequência, o ICMS deve incidir apenas sobre a totalidade da energia elétrica efetivamente consumida. Por isso que inicialmente eu falei o quê? Qual que é o erro aqui e o que enseja a teoria aqui, a tese de recuperação tributária? Justamente o fato de ser cobrado o ICMS sobre a totalidade da conta de energia elétrica, incluindo outras bases que não só a energia elétrica, como eu mostrei aqui para vocês na conta de energia elétrica, ok? Então, o que aconteceu? Então, a gente vai... Qual que é o objetivo da tese aqui? O objetivo é, eu ajuizo a medida, peço para o juiz uma tutela provisória de urgência ou uma tutela provisória de evidência, aqui até caberia uma tutela provisória de evidência, onde eu digo o seguinte, olha, excelência, aqui trata-se, então, de uma energia elétrica que é uma mercadoria. Então, se eu tenho que incidir apenas sobre ela, está equivocada essa cobrança desse ICMS, então conceda-me a tutela para que imediatamente não haja mais incidência daqui para frente, garantindo ao meu cliente que ele pare imediatamente ao recolhimento do ICMS indevido, que vem sido recolhido indevidamente a maior nos últimos 5 anos. O que acontece? Por conta dessa questão da tutela, muitos estados, porque isso aqui é de competência estadual, uma vez que eu estou visando aqui a recuperação do ICMS, que é de competência dos estados, tem muitos estados que até não estão concedendo a tutela. Por quê? O que acontece? Existe um posicionamento hoje do STJ que está aguardando o julgamento para poder, em definitivo, julgar o entendimento em relação a essa tese. Ou seja, qual que é, na verdade, essa tese, qual é o tema? É o tema 986 do STJ, que tem por objetivo a seguinte questão, vou ler aqui. Inclusão da tarifa de uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, TUST, e tarifa de uso de distribuição de energia elétrica, TUSD, na base de cálculo do ICMS. O que acontece? Esse tema, 986, ele foi recebido, né, para ser julgado como um recurso repetitivo pelo STJ. Ou seja, assim que ele for definitivamente julgado, todas as demais instâncias terão que acolher a posição do STJ nesse sentido. Como é que tem sido a posição do STJ em relação a esse tipo de demanda? Primeiro, tem sido favorável ao contribuinte, certo? Deixa eu até pegar uma decisão aqui. Ó, o que acontece? Em 2017, o STJ se posicionou pela legalidade do ICMS sobre a TUSD. Só que, o que acontece? Naquela época, ele ainda entendia que realmente não tinha como separar a transmissão do fornecimento, né, do consumo de energia elétrica. Só que isso, depois de 2017, acabou mudando. Então, o que acontece? Apesar desse posicionamento contrário, agora, quando o STJ julgar esse tema 986,
vai pacificar. E o que acontece? Existem recursos especiais que serão julgados e vão definir, então, qual é a posição do STJ. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que é justamente está o julgamento aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui está a tela do STJ, onde demonstra o tema 986, que esse tema é repetitivo. Quais são os recursos especiais que serão julgados para esse fim? Está aqui, ó. São todos esses listados aqui na tela, são recursos especiais que estão justamente aguardando o julgamento desse tema 986, 1, 2, 3, 4, são 5 recursos especiais, ok? Que estão por afetação. O que é afetação? A STJ recebeu e diz o seguinte: vou suspender todos os processos que estão em todo o Brasil até segunda ordem, por quê? Esse efeito aqui do julgamento vai fazer efeito para todo mundo. Então, para nós não termos decisões contrárias ao que a gente poderá decidir lá no futuro em relação a esse tema 986, ou seja, decisões contrárias ao STJ proferidas pelos tribunais estaduais, então fica em todo o Brasil está suspenso o julgamento dos processos em relação a esse assunto. Qual que é a consequência disso, né? A consequência que aconteceu aqui, ó. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, daí eu até vou pedir que vocês verifiquem nos estados de vocês. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um incidente de resolução de demanda repetitiva que é de número 2246, 948, 26, 2016, 826, que efetivamente, né, suspendeu as demandas aqui no estado de São Paulo, justamente aguardando para não haver, né, controvérsia em relação ao que o STJ vai julgar. Só que tem um detalhe: apesar dessa demanda repetitiva, essa resolução de demanda repetitiva aqui ter suspendido, isso não impede que o contribuinte, que o advogado, proponha a medida judicial, certo? Por quê? Cada vez que eu fico aguardando o julgamento do STJ, e digo isso, eu tenho recebido muito essas perguntas, professora, mas eu posso entrar ainda? Vale a pena entrar ainda? Mas como é que eu vou entrar se está suspenso lá no STJ? Igual como está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do São Paulo, que tem esse incidente. A resposta é o seguinte: sim, você deve ajuizar essa ação. Por quê? Se você quer a recuperação dos últimos 5 anos para poder restituir o valor indevidamente recolhido nos últimos 5 anos, e esse valor vai vir corrigido, inclusive, o que vai acontecer? Se você, cada ano que passa, e você ficar aguardando o julgamento do STJ, o seu cliente continua sendo cobrado indevidamente, esse valor é maior. Outro problema importantíssimo: quanto mais para frente demora para você ajuizar, mais o período do passado você perde, ou seja, isso é um prazo prescricional. Do momento do ajuizamento da ação, que você está pedindo a recuperação tributária, que você tem direito à restituição dos últimos 5 anos, o que acontece? Quanto mais você deixa passar, mais para trás você perde. Então, se você entrar hoje com o processo, você garante a prescrição, ou seja, você garante que não ocorra a prescrição dos últimos 5 anos que o seu cliente pagou indevidamente. No momento que eu ajuizei e pedi a tutela para suspender a exigibilidade, suspender a cobrança do CMS sobre esse valor, tem juízes que entendem que não caberia o pedido de tutela porque está suspenso o processo, né? Por conta da ordem de afetação do STJ. Mas não é verdade. Por quê? Você pode requerer a tutela, né, provisória para suspender a cobrança. Por quê? Quando você pede a suspensão por meio de tutela, simplesmente não há prejuízo, né? Não vai ser analisado o mérito, pelo contrário, você pede a tutela agora e pede excelência, que a concessionária, que o Estado deixe de cobrar agora imediatamente, e caso ao final do processo, né, o STJ venha julgar contra o contribuinte, o que eu estou achando que não vai acontecer, porque até então tem sido favorável ao contribuinte, automaticamente, o que vai acontecer? Se caso o processo, o STJ conceder, julgar o tema 986 favorável ao contribuinte, você que ajuizou a ação, que garantiu os últimos 5 anos e está com uma tutela de evidência suspensa, né, a cobrança do CMS sobre a totalidade da conta, podendo cobrar somente sobre a energia elétrica, ao final do processo vai ganhar a demanda e está tudo certo. Agora, mesmo que o STJ venha a julgar contrário ao contribuinte, não há prejuízo à Fazenda Pública da concessão da tutela de evidência nesse momento. Por quê? Porque essa tutela é totalmente reversível. Se for concedida a tutela
e você não optou por depositar em juízo os valores que estão sendo discutidos, do momento que o STJ julgar contra o contribuinte, por que não há prejuízo para a Fazenda? Ou você depositou em juízo e o valor vai ser convertido em favor da Fazenda Pública porque você vai perder o processo, ou automaticamente você tem o quê? A possibilidade de, perdendo o processo, não depositou, o que você vai fazer? Você vai fazer o pagamento no máximo no prazo de 30 dias. Então, você pode perfeitamente ajuizar a ação hoje, requerer a tutela, caso o juiz de primeira instância não conceda essa tutela provisória de evidência, você vai requerer o quê? Você vai interpor um agravo de instrumento para que o tribunal reforme essa decisão. Isso é comum de acontecer. Em alguns estados, né, realmente não tem sido concedida liminar numa primeira instância, justamente com base nessa suspensão ordenada pelo STJ, o que é um absurdo, eles não concederam a tutela por conta disso, e você agrava e pede que o tribunal reverta. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês justamente uma decisão aqui do Tribunal do Estado de São Paulo, que foi justamente de uma liminar que não tinha sido concedida, e o tribunal reformou. Deixa eu até puxar aqui para vocês verem. Ó, foi agora, de 3 de março de 2022, nesse processo aqui, eles tinham realmente indeferido a tutela. O agravo de instrumento, tutela antecipada em ação de procedimento comum, pretensão de não incidência da denominada tarifa TUS-TUSD na base de cálculo do CMS. Valores que excedam a energia efetivamente utilizada. Jurisprudência do STJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de não incidência do CMS, presença de verossimilhança e de perigo da demora em favor da parte agravante, deferimento da tutela de urgência antecipada, recurso provido. Então, o que acontece? Do indeferimento, até vou pegar o trechinho aqui, o que o juiz de primeira instância tinha achado que não podia conceder. Ele botou aqui, ó, indeferiu a tutela de urgência em que se pleiteava a suspensão da exigibilidade do requerimento do CMS sobre os seguintes fundamentos, né? O juiz de primeira instância disse o seguinte, que não cabia a tutela provisória de urgência porque ele não identificava os elementos da probabilidade do direito ou a comprovação do perigo da demora. Poxa, como que não? Perigo da demora, você ser cobrado até terminar o processo, estar sendo cobrado indevidamente um valor a maior, isso é um absurdo, né? Mas foi isso que ele tinha entendido. Ele entendeu aí o seguinte, a divergência do entendimento jurisprudencial sobre a tema relativo à inclusão da TUS na base de cálculo do CMS, incidente no consumo de energia elétrica, não estando pacificada a discussão sobre a matéria. A matéria não está pacificada porque ainda falta justamente o julgamento do tema 986 do STJ, mas, na grande maioria dos tribunais estaduais, eles têm se posicionado favorável ao contribuinte, inclusive o STJ nas últimas decisões. Então, vamos lá. Qual foi o fundamento aqui do acórdão que concedeu, né, a tutela nesse caso? É bem cumprido. Deixa eu pegar já o de importa. Ó, assiste razão a agravante. Passando ao deferimento da tutela de urgência. Que aí transcreve um julgamento. Desse modo, a jurisprudência do STJ alerta que é sob a ótica da probabilidade do êxito, o autor quanto ao provimento jurisdicional. Aqui, deixa eu pegar já o fundo. Ó, no caso dos autos em que o autor era agravante requereu a concessão da liminar para suspender a exigibilidade do ICMS sobre valores correspondentes a TUS e a TUSD, tendo o pedido sido indeferido. A decisão deve ser reformada. Com efeito, verifica-se a presença da verossimilhança do direito invocado, pois a jurisprudência prevalente do STJ e do Tribunal vem reconhecendo que as denominadas tarifas de uso TUS e TUSD não integram a base de cálculo do CMS na consideração de que o fato gerador do tributo é a circulação de mercadorias e não seu transporte ou distribuição. Daí ele transcreve aqui um trecho de uma ementa do STJ, que foi proferida em 2016 nesse sentido, dizendo que suspensão de liminar, indeferimento STJ, incidente de descabimento. Ó. Jurisprudência firmada no STJ. A decisão agravada ao indeferir o pedido de suspensivo fundou-se no fato de que não ter ficado devidamente comprovada a alegada lesão. Vou transcrever essas decisões do STJ, que são favoráveis, ok? Não vou ficar lendo toda a emenda. Depois, se vocês quiserem, eu passo o número para lerem o acordo, que eu acho interessante vocês lerem, inclusive. No mesmo sentido, ele traz outros precedentes da concessão da tutela, tá? Também sobre a concessão da tutela, nesses casos aqui, em relação à não incidência do CMS. Oportuno consignar que o resultado do julgamento do agravo 11.63020 do Rio Grande do Sul, de 2017, não vincula o presente julgamento, tendo em vista que aquele acórdão constitui um posicionamento isolado, né? Por maioria apertada. Vamos lá. Ainda quanto à presença do requisito de verossimilhança, é desconsiderado o disposto no artigo 927, inciso 4, CPC, e a súmula 391 da STJ.
Nessa diapasão, também com aval do CPC, é de se entender que a força vinculante dos precedentes judiciais advém do fundamento que os determina, que de fato constitui seu núcleo essencial. Deixa eu pegar já o finalzinho aqui para não ficar lendo tudo. Ele fala, ó, aqui nesse caso, como é de São Paulo, ele está falando justamente do incidente de resolução de demanda repetitiva. Ele diz o seguinte: não se desconhece a questão está sob julgamento do incidente de resolução de demanda repetitiva, bem como recurso repetitivo no âmbito tema 986. Mas enquanto pendentes de julgamento, prestem atenção, a ausência da decisão vinculante em sentido contrário, por hora, é possível prevalecer o entendimento posto acima, alinhado à jurisprudência tradicional. Assim conclui-se presente a probabilidade do direito e entendimento distinto daquele juízo de primeiro grau. De outro turno, os elementos da convicção existentes nos autos convêm-se a existência do dano de difícil reparação à parte autora, que está sendo compelida ao recolhimento dos valores. E não há que se falar de irreversibilidade da decisão, já que, caso julgado improcedente, pedido em juízo definitivo, os valores serão exigíveis do contribuinte, que é o que eu estava mencionando agora há pouco. Ao revés, se mantida a decisão, a ação for procedente, a restituição se dará por meio de morosa via de precatórios. Por fim, conseguir-se que a tutela oral confirmada tem respaldo do artigo 151, inciso 5 do CTN, sem necessidade de garantia em juízo. Ademais, o lançamento é vinculado e obrigatório, salvo se houver decisão judiciária contrária, situação em que o lançamento é legitimamente afastado. Portanto, né, prestes os requisitos da deferida tutela, ele deu provimento ao recurso da parte. Portanto, o que acontece? É de suma importância que você se convença, você e o seu cliente, que você não tem nada a perder. Por quê? O não você já tem. No momento que você ajuizar essa tese de recuperação tributária, primeiro, como eu já mencionei, você está garantindo que não haja a prescrição da possibilidade de recuperação dos últimos 5 anos. Ajuizou. Pediu a tutela, já está diminuindo o quê? Reduzindo a cobrança indevida em cima do seu cliente. Terceiro, você já estava, você que eu digo, seu cliente já estava pagando esse ICMS maior sobre TUS, ou seja, já estava com a base de cálculo inchada. Se ele nunca entrar com o processo, ele vai passar o resto da vida pagando isso de forma indevida. Ou seja, o não ele já tem. Qual que é o prejuízo se ele entrar com essa ação? Nenhum. Se ele ajuizar a ação agora, garantiu a prescrição do passado, se você consegue a tutela, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, suspendendo integralmente a exigência do ICMS, ao final, você tem 2 opções. Ou você deposita em juízo, se for aquele cliente super certinho, que não quer correr risco nenhum, até porque ele já estaria pagando de qualquer forma isso, né? Você vai requerer o quê? Que pare de reter, né? Que você possa depositar esse valor em juízo, ou simplesmente que conceda a tutela para suspender e você não recolhe nada. Mas deixe claro que o seu cliente seja uma pessoa física ou jurídica, se ele não estiver depositando em nada, que você recomende que ele deixe resguardado um valor caso tenha algum prejuízo lá na frente. Ele vai dizer, poxa, mas se eu tenho risco, então eu não vou nem entrar. Mas no risco ele já está. Qual que é o risco? Já está sendo cobrado indevidamente, ou não ele já tem. Então, assim, probabilidades. Eu tenho como professora como garantir para você, olha, vai ganhar ou vai perder? Não. A gente sabe que nenhum advogado em sua consciência no Brasil pode garantir 100% de nada, certo? Mesmo eu como professora jamais diria isso. O que eu posso dizer? As probabilidades de êxito são muito boas, porque ultimamente o STJ já estava favorável, ao que tudo indica vai se manter favorável ao contribuinte nessa tese, a princípio. Os tribunais estaduais, não posso afirmar que todos, né, porque eu não tenho acesso a todos os jurisprudentes de todos os estados do Brasil, mas uma grande maioria vem se posicionando favorável ao contribuinte, porque tem seguido a linha justamente dessa jurisprudência do STJ, concedendo as tutelas, e ressalto e reitero, se na sua localidade, no tribunal estadual do seu estado, os juízes de primeira instância não estão concedendo a tutela com base justamente nessa afetação, na suspensão decretada pelo STJ até o julgamento do tema 986, você tem que, do indeferimento da liminar em primeiro grau, você tem que recorrer para o tribunal dizendo que pode sim ser concedida a tutela provisória, porque não há prejuízo para outra parte, porque não há prejuízo, né, de irreversibilidade, porque vai ter que cobrar de qualquer forma depois. Esse acordo que eu acabei de compartilhar aqui com vocês tem fundamento suficiente para você já colocar, inclusive, na sua petição inicial, na hora de fazer o requerimento em relação à tutela. Deixa eu até compartilhar de novo aqui, para você pegar direitinho o número do acordo. Deixa eu botar aqui. Ó, anota aí, ó. Número 225, é Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? 225,
5324 25 2021 826 000, certo? Pessoal, essa aula, a gente traz aqui no YouTube uma aula para você ter uma noção, né, de como é que funciona essa tese, qual é a ideia básica dela, quais são as possibilidades de êxito, quem são os seus clientes, para te dar uma noção geral, para você ver o quanto realmente é importante o advogado estar informado com a recuperação tributária e a possibilidade de realmente trazer aí um ganho financeiro, tanto para o seu cliente pessoa física, quanto para o seu cliente pessoa jurídica, tanto pela recuperação dos últimos 5 anos, como não recolher daqui para frente. E você, por consequência, pode cobrar aí um valor para ajuizar, pode cobrar um percentual em cima do depósito se tiver, um percentual em cima da recuperação dos últimos 5 anos. Então, é uma boa tese, principalmente para quem está começando e quer começar a trabalhar com processos menores, com recuperação para pessoas físicas, é uma ótima oportunidade para você começar. Lembrando que essa tese, eu ministro ela de forma integral lá no meu curso de prática tributária rápida. Lá a aula realmente é mais extensa, porque a gente tem mais tempo. Ou seja, eu vou passo a passo, fundamento por fundamento, eu ensino todo o direcionamento, os fundamentos, os pedidos, né? Para que o aluno não tenha dúvida, justamente na hora de montar a sua petição inicial e não cometer nenhum erro, nem no direcionamento, principalmente no pedido de tutela, nos fundamentos da tutela, que eu ensino exatamente quais são os elementos, para você não ter, né, risco de indeferimento, tá bom? Mais uma coisa, fica aqui um convite para você participar na semana que vem, no dia 21, 22 e 23 de março, vai rolar um evento chamado Escalada Tributária, um evento totalmente gratuito, online, ou seja, você assiste da onde você quiser, né? Qualquer parte do Brasil, ele vai ser ao vivo, vai acontecer às 19h57. Para se inscrever é grátis, né? Grátis, grátis, grátis. Então, o máximo que você vai ter que dar é o seu tempo. Tempo é dinheiro, e se você aplicar o seu tempo em alguma coisa que possa te retornar justamente com dinheiro, eu tenho certeza que você não vai estar perdendo tempo, você não vai estar perdendo dinheiro. Então, para se inscrever, é só clicar aqui abaixo do vídeo, tem um link, né, com o descritivo do evento, você vai fazer a sua inscrição. E no dia 21 de março, às 19h57, eu espero vocês ao vivo, 21, 22 e 23 de março. Vou trabalhar com prospecção, teses de recuperação tributária, oportunidades na área tributária, principalmente para você que está começando na carreira tributária, não sabe por onde começar, ou tem também, né, nossos colegas que já são pós-graduados na área tributária, mas travados. Tipo, professora, tenho especialidade, né, sou especialista em tributário, mas não me sinto habilitado porque eu não tenho o quê? Prática. E é justamente isso que essa escalada tributária visa, mostrar um pouquinho dessa prática, mostrar um pouquinho de como iniciar nessa carreira tributária, tá? Então, o link vai estar aqui abaixo para você fazer a sua inscrição e eu te espero, então, dia 21 de março. Para essa galera toda que está aqui ao vivo assistindo, deixo o meu beijo, agradeço a participação, agradeço todas as mensagens aqui no chat. Se você está assistindo essa aula depois, deixe seu comentário aqui abaixo e não esqueça, ó, like, joinha, dedão, né? Dá aquele like aqui para a professora. E, de novo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal. Professora Letícia Vogt. Tem um monte de vídeo. Você pode maratonar o meu canal, que tem muito conteúdo gratuito aqui para te ajudar justamente nessa jornada da carreira tributária. Tá bom? Fico por aqui. Ah, tem mais uma coisa. Toda essa semana agora, até domingo, vai ter uma maratona de lives, tá? Começou essa de hoje até domingo. Então, terça, quarta, quinta, domingo, nós vamos ter aí lives lá no meu Instagram, @professora Letícia Vogt, com tese de recuperação tributária, como iniciar na carreira tributária, enfim, bastante conteúdo para te ajudar também, certo? Anota aí e vai ser sempre às 8 da manhã, tá? As lives serão às 8 da manhã lá no meu Instagram. Então, agora sim, fico por aqui. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre muito bom estar aqui, né, com as nossas aulas e em contato com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã, às 8 da manhã, no meu Instagram, para a nossa maratona de lives. Beijo, fui!